Tem imóvel de leilão que parece um ótimo negócio, mas na verdade é uma grande bomba relógio. E se você não quer perder dinheiro e nem entrar num rolo jurídico sem fim, fique até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar os top 4 piores tipos de leilões que você deve evitar praticamente a qualquer custo e que podem acabar com o seu investimento. E começando aqui pelo top 4 tipos de leilão que você deve evitar, temos o leilão de fração ideal. O que é leilão de fração ideal? Nesse tipo de leilão, você não será dono da totalidade do imóvel que você está arrematando, mas sim apenas do percentual que está discriminado lá na parte do leiloeiro, lá no edital. O que isso significa? Que haverá outras pessoas que também serão donos do imóvel e você precisará conversar com elas se você quiser alugar, se você quiser vender. E que percentual é esse que você pode arrematar? É o que está escrito lá, pode ser 50%, 30%, 20%, qualquer coisa. Esse tipo de imóvel então é ruim, porque você não vai ser dono integralmente do imóvel. Pensa comigo, se você arremata ali 50% de um apartamento, não tem como você ser dono apenas do banheiro, da cozinha, e a pessoa fica com o dono da sala e dos quartos. Isso não é possível. É todo mundo dono do imóvel, cada um com o seu percentual. E isso pode trazer aí alguns estresses. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de fração ideal. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Parte ideal sobre uma casa de 75 metros quadrados. Mas vamos ver qual seria a sua porcentagem sobre ela. Repara aqui, ó. Parte ideal de 25% apenas, ou seja, você seria dono de 1/4 desse imóvel. Significa que existem outras pessoas que vão ser donos ali dos outros 75%. Um outro exemplo aqui, ó. Parte ideal sobre uma casa de luxo de 274 metros quadrados. E nesse caso aqui, você seria dono de apenas 16%. Então, provavelmente deve haver aí 6 donos. Você seria um deles, teria que conversar com os outros 5. Então, isso aqui poderia dar, sim, uma dor de cabeça para você verificar como você vai lidar com isso se você quiser vender e alugar. Existe alguma situação que faria sentido você arrematar um imóvel para ser ideal? Sim, basicamente quando se tratar de terrenos, de lotes, porque aí sim é possível fazer o desmembramento e você poderia pegar ali o percentual que você arrematou no leilão. Vamos dar uma olhada aqui numa fração ideal nesse caso aí de lote. Então repara aqui nesse exemplo que o que está sendo leiloado é 50% do valor da área. Então nesse caso, como é uma área grande aqui, ó, 45 mil metros quadrados, um pouco mais, pode fazer sentido sim, dependendo da sua estratégia. Vamos dar continuidade aqui na nossa lista, vamos ver agora quem é o top 3, é o leilão de direitos. O que seria leilão de direitos? O leilão de direitos acontece quando a pessoa que está perdendo o imóvel no leilão não está com o nome devidamente regularizado na matrícula do imóvel. Ela não é, para todos os fins, o dono do imóvel. E leilão de direitos existe basicamente duas situações. Uma que pode sim fazer sentido você arrematar e a outra que é muito complicado. Eu sugiro que você fique bem distante, porque ele pode trazer um grande prejuízo. Começando por aquela que pode fazer sentido, ela acontece geralmente da seguinte situação. Uma pessoa A comprou um imóvel de uma pessoa B, mas por algum motivo essa pessoa não passou o imóvel para o próprio nome, ficou ainda no nome daquele proprietário antigo. E por algum motivo na vida, essa primeira pessoa, essa pessoa A, ela contraiu dívidas, não conseguiu pagar, e o credor, a pessoa que tinha que receber dinheiro dela, descobriu que ela era dona de um imóvel que estava no nome de outra pessoa. Então, esse imóvel é levado a leilão para que a dívida seja paga. Na prática, para quem é investidor, o que interessa você saber? Muito provavelmente você vai ter que pagar duas transferências. Uma dessa pessoa B para a pessoa A, para o executado, e se você arrematar, desse executado para você mesmo. Então você terá um custo um pouco maior ali de registro, que não necessariamente vai inviabilizar a operação. Você só precisa saber o que você está fazendo. Vamos dar uma olhada agora aqui num exemplo de leilão de direitos nessa situação. Então repara aqui, ó, direitos sobre o apartamento 98 metros quadrados. Aí quando você vai verificar aqui, existe, ó, direitos sobre a unidade 32 e tudo mais. Você precisa saber que você muito provavelmente vai ter que fazer ali duas transferências, embora haja casos que o juiz autorize que faça direto ali da pessoa B para o seu nome, o que fica bem interessante. Legal, então explicamos aqui a situação que pode fazer sentido sim você arrematar um leilão de direito. Agora vamos falar sobre a situação que 99% das vezes vai ser ruim e que você tem que ficar longe. Chama-se leilão de direitos do fiduciante. Em que caso isso acontece? Isso acontece quando uma pessoa financia o imóvel junto a algum banco, pode ser a Caixa, pode ser qualquer outro banco,
Só que ela ainda não terminou de pagar aquele imóvel e contraiu uma dívida. E o que acontece? Na realidade, esse imóvel não é dela ainda, é do banco. E muito provavelmente ele está com uma dívida alta ainda que você vai ter que pagar se você não souber o que você está fazendo. O que acontece na realidade? Quando o perito judicial, a pessoa vai lá verificar o imóvel para fazer uma avaliação, ele faz sim uma avaliação daquele imóvel como um todo. Ah, esse imóvel aqui nessa região, com essa metragem, vale 500 mil reais. Legal. Só que quando vai a leilão, não é o imóvel que está indo a leilão. O que está indo a leilão são os direitos que essa pessoa aqui tem sobre aquele imóvel. E às vezes, como ela não terminou de pagar, ela só tem 100 mil reais de direito sobre aquilo no imóvel de 500 mil. Então esses 400 mil é dívida, que vai ficar para você, se você não souber o que você está fazendo. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado com o leilão de direitos do fiduciante. Porque a chance de você assumir uma dívida alta e acabar com o seu lucro ou até te deixar devendo e trazer prejuízo é muito grande. Vamos dar uma olhada agora aqui em um exemplo de leilão de direitos do fiduciante. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Ó. Direitos do fiduciante do apartamento de 65 metros quadrados, papapá. Então, quando você verifica aqui embaixo, vai estar aqui, ó. Consta R2 da matrícula que o imóvel ou objeto desta matrícula foi alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Então você tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Direitos sobre o apartamento de 62 metros quadrados, papapá. Vamos olhar aqui embaixo o que vai estar escrito. Presta atenção nisso aqui, ó. Ou arrematante responderá pelo saldo devedor referente à alienação fiduciária. Então ele está falando, a dívida que existe vai ser paga pelo arrematante, por você. Se você não sabe o valor dessa dívida, é muito perigoso você arrematar, porque você pode ter prejuízo dessa forma. Mas pode existir sim algum caso que faça sentido você arrematar ali imóveis de direitos do fiduciante. Que caso seria esse? Quando você souber que o valor da dívida é muito baixo, então realmente você pode considerar ali, você paga e ainda assim tem uma lucratividade interessante. É claro que você precisa fazer toda uma análise de viabilidade financeira. Ou então, quando o juiz já deixou claro que o arrematante não vai pagar os débitos que porventura existirem, isso é bem interessante. Vamos ver aqui um caso desse. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Ó. Direitos sobre o apartamento de 42 metros quadrados. Vem aqui embaixo. Ó. Presta atenção bem aqui. Ó. Consta as folhas 336, autos que os débitos fiduciários são apenas 3.700 e poucos reais. Então, nesse caso, como o valor é baixo, pode sim fazer sentido você assumir uma dívida dessa. Claro que você vai precisar fazer toda uma viabilidade financeira por meio de uma planilha para verificar se faz sentido, mas como é um valor baixo, é ok. Se você quiser uma planilha de viabilidade financeira para você fazer os cálculos aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da planilha que eu mesmo utilizo, que vai te ajudar bastante a fazer toda essa viabilidade financeira. Continuando aqui a nossa lista de tipos de imóveis que você tem que ficar longe, vamos agora sobre o leilão de nua propriedade. O que é o leilão de nua propriedade? É um tipo de leilão em que, se você arrematar, você não vai poder usufruir daquele imóvel, você não vai poder aproveitar aquele imóvel. E por quê? Porque existe uma pessoa que mora lá dentro, chamado de usufrutuário, e que ele tem o direito de permanecer lá até que ele faleça. Então, nesse caso, você vai gastar o dinheiro para comprar, você vai se descapitalizar e não vai poder usar até que aquela pessoa faleça, o que é um péssimo negócio, principalmente se você quer utilizar ali para investimento, para que nós investidores, tempo é dinheiro. Quando você tira o dinheiro de um local e coloca no outro, você quer que ele retorne para você maior, o mais rápido possível. E arrematando um imóvel de nua propriedade, talvez você precise esperar décadas até aquela pessoa vir a falecer. Longe de desejar mal a ninguém, mas para quem é investidor, não faz sentido você ter que ficar com o capital parado em alguma coisa que ele poderia estar rendendo em outro lugar. Vamos agora ver um exemplo de leilão de nua propriedade. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Nua propriedade sobre o apartamento de 72 metros quadrados na Pompeia, em Santos. Verifica aqui, então, que se você arrematar um imóvel desse daqui, você vai ter que esperar o usufrutuário que está lá falecer para que você possa usufruir dele. E isso não é legal, não é interessante para quem é investidor.
E eu quero falar com você agora, que está interessado em aprender sobre leilão de imóveis, está em busca de uma metodologia, de um passo a passo, um guia prático, para você entrar nesse mercado sem correr riscos. Eu quero te falar sobre o meu treinamento chamado Lucrando com o Leilão da Caixa, que ele é um guia prático para você investir com segurança nos leilões da Caixa e aproveitar oportunidades incríveis, utilizando a metodologia validada em mais de 6 milhões de reais. Os leilões da Caixa são a melhor forma de entrar nesse mundo por dois motivos, basicamente. Primeiro, pela quantidade enorme de ofertas que existem e segundo, pelas formas de pagamento facilitadas, sendo que você pode usar financiamento aí com 5% de entrada. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você entender melhor sobre isso aí e tem uma aula gratuita ali para você assistir. Outra coisa muito importante, se você está gostando desse conteúdo, não esquece de dar o like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber mais oportunidades, mais vídeos como esse. E por último, o nosso top 1 tipo de leilão para você evitar e ficar longe são a mistura de 2 ou mais desses tipos de leilões. Mas como assim? Sim, é possível que mais de um desses tipos de leilões esteja na mesma oportunidade. Então você tem dois problemas para resolver, o que seria muito ruim e vai te trazer uma dor de cabeça muito grande. Vamos ver aqui alguns exemplos dessa situação, que você pode aí ter dois tipos desses. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Direitos da parte ideal de 50%. Além de ser direito, ou seja, além da possibilidade de ter uma dívida grande, ainda você vai ter só apenas 50% daquele imóvel. Então você teria que conversar com outras pessoas, ainda assumir uma dívida. Então isso aqui tende a ser um negócio muito ruim. Outra situação aqui, ó, parte ideal de 50% da nua propriedade, ou seja, além de você arrematar e haver uma pessoa lá chamada usufrutuário que vai poder ficar lá até quando ela morrer, você ainda vai ser dono de 50% desse imóvel. Então vai ter outras pessoas ali para você conversar e negociar e tudo mais, e não vai ser interessante. Um outro exemplo aqui, parte ideal de 50% sobre a nua propriedade, mesma coisa, além de ser nua propriedade, você só vai ter direito a uma parte do imóvel. Você vai ficar com o dinheiro parado por anos, talvez décadas, e quando você tiver o imóvel, você ainda vai ter que ficar conversando com outras pessoas para poder usufruir do seu bem, entendeu? Então isso aí não é interessante. Vimos aqui 4 tipos de leilões para você ficar muito longe, mas existe sim coisas muito interessantes que você consegue arrematar sem concorrência. Seria basicamente aí a venda direta da Caixa Econômica Federal, que é melhor que leilão, você consegue arrematar imóveis com até 70% de entrada. Eu vou deixar aqui um vídeo para você entender melhor sobre como funciona a venda direta. Vai lá assistir.